Fala, meu povo, bom sábado pra vocês, hein? Bom dia ou boa tarde se você tá assistindo isso no domingo. Você tá só querendo ver se eu mais ou menos sabia o que iria acontecer ou o que já aconteceu em Barcelona e Real Madrid, a final da Copa do Rei. Preparei aqui campinho magnético e tal, tá aqui. Vou falar um pouco de futebol, mas eu vou falar bastante de arbitragem na prévia desse jogo, depois de todos os lamentáveis acontecimentos provocados pelo Real Madrid que a gente viu em Sevilha. Começar falando do que eu acho do jogo. Esse vídeo é uma parceria com a KTO. Se você tem mais de 18 anos, se você joga só para se divertir, vai lá na KTO, tem super odds. Eu vou pegar aqui para vocês para esse Barcelona e Real Madrid. Elas estão melhoradas, os odões da KTO. Ó, vou colocar o print na tela para vocês verem aí. Mas Rafinha, mais de um chute e meio no gol, ou seja, pelo menos 2 chutes do Rafinha no alvo, e Vini também. Tá pagando 12,5. Para o Barcelona vencer o Real Madrid, ter mais de 5 chutes no alvo e o Lamine marcar, está pagando 7,60 e uma cotação de 7,30 para uma vitória do Real Madrid para os dois marcarem e para o Mbappé marcar. Olho, porque o Mbappé pode ser reserva, hein? Está pagando 7,30. Isso daqui, se você é maior de idade, se você joga só para se divertir, só para um entretenimento, eu recomendo vocês irem lá na KTO, fazerem um cadastro de vocês e jogarem para se divertir. Seguinte, gente, sobre escalações, eu acho que eu já vou mostrar aqui o campinho, porque eu acho que isso ajuda a gente a visualizar as escalações também, que a gente deve ter das duas equipes. Tá aqui, o azul é o Barcelona e o branco é o Real Madrid. Do lado do Barcelona, Chesney, com Ter Stegen ainda sem ritmo de jogo, não jogou nenhuma partida desde que se lesionou em setembro, né, do ano passado, então Chesney no gol. Condé, Pau Cubarsí, Nigo Martínez e eu diria que vai o Gerard Martin porque está mais testado na lateral esquerda, mas o que eu vi do Héctor Forte contra o Mallorca, eu prefiro o Héctor Forte ao Gerard Martin. Acho que pelo pragmatismo do Hansi Flick ele vai entrar com um lateral esquerdo canhoto na esquerda e não um destro. Frenkie de Jong, Pedri, aqui é a dúvida, Ferran, Lamine e Rafinha. Por que aqui é a dúvida? O normal é que jogue o Dani Olmo. A grande contratação da temporada é uma final de campeonato, o normal é que jogue o Dani Olmo, tá? Frenkie de Jong, Pedri e Dani Olmo. Esse é o normal. Só que o Dani Olmo é um jogador fisicamente pouco confiável, que jogou 1 hora contra o Mallorca, que tinha jogado no sábado também a partida contra o Celta, tem o jogo contra a Inter na quarta-feira, eu acho que ele não começa os 2 jogos. Se ele começar hoje, eu acho que ele não começa contra a Inter, e eu acho que ele é mais importante para o estilo de jogo contra a Inter do que contra o Real Madrid. Mas eu acho que é muito difícil que o Dani Olmo, por ser quem é, né, a importância que ele tem, que ele não comece jogando uma final de campeonato. Então esse para mim é o quebra-cabeça do Hans Flick, se coloca Firmino, ou o Gavi, ou o Dani Olmo. Poderia ser o Dani Olmo de falso 9? Até pode, mas eu acho que não. Pela Copa do Rei que está fazendo o Ferran, porque o Ferran vai ser muito necessário nesse momento da temporada, então tem que dar moral para ele também. Eu acho que vai com o Ferran Torres. Do lado do Real Madrid, o Courtois no gol, eu acho que vai Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger e Mendy. O Mendy não joga desde 12 de março, 1 mês e meio parado, mas eu acho que vai jogar. Seria o Camavinga, o lateral pela esquerda, o Camavinga machucou, está fora da temporada. O Mbappé não estaria totalmente recuperado das dores no tornozelo, são as informações da prévia do Real Madrid. Isso facilita com que o Ancelotti escale um time com 4 meio-campistas, o que seria melhor para o Real Madrid nessa partida contra o Barça. Lembrando que no 4-0 que o Real Madrid tomou do Barcelona nessa temporada, ele jogou com 4 meio-campistas, né? O Rodrigo estava machucado, ele jogou com o Mbappé e Vini na frente. Enfim, 4 meio-campistas com Fede Valverde, Ceballos, Tchouaméni e Bellingham. Na frente, o Vini e o Rodrigo. É um time com posse de bola, com Ceballos no meio campo, com capacidade de sair melhor da pressão do Barcelona, com 2 jogadores de lado de campo muito combativos para evitar o jogo do Barcelona por ali, com o Rodrigo, que naturalmente é um pouco mais solidário defensivamente do que o Vini. Tem que ver se esse emparelhamento aqui vai acontecer, se vão ser atacantes nos zagueiros para sobrar os laterais do Barcelona, mas é um time mais equilibrado do Real Madrid, com 4 meio-campistas, com o Valverde no meio-campo. Sem o Baldé, eu acho que não é necessário que jogue o Valverde na lateral, porque se fosse Rafinha e Baldé para cima do Lucas Vázquez, a gente já viu a dificuldade nessa temporada. Como é o Rafinha e pode ser o Gerard Martin, que é um lateral menos ofensivo, eu acho que dá para jogar com o Lucas Vázquez aqui e o Valverde no meio campo, baixando muito também para ajudar, e para saídas do Real Madrid, de pressão e de contra-ataque que vão ser muito importantes. Uma coisa que o Real Madrid tem que se ligar, e eu falava desse emparelhamento por aqui, porque se esses 2 jogadores ficam nos 2 zagueiros e sobra o Condé,
e o Bellingham tem que saltar no Condé, o Barcelona pode fazer triangulações, a bola chegar bem no Lamine para 1 contra 1 aqui contra o Mendy. Real Madrid acho que tem que se ligar de quando o Barcelona tiver com a bola, ele tentar fazer isso daqui, balançar o Vinícius em cima do Condé, o Rodrigo em cima do Pau Cubarsí, quando a bola vier para cá, o Real Madrid vai fazendo esse balanço aqui para ter sempre os dois atacantes, o Gerard Martin é menos necessário, mas claro, não pode deixar o cara sozinho com a bola, mas que os dois atacantes consigam fazer uma pressão entre os zagueiros e os laterais do Barcelona. Porque se ficarem esses dois aqui e esses dois forem pegar aqui, o Barcelona pode fazer um 3 contra 2 no meio campo do Real Madrid, que pode ser também muitas jogadas construídas por dentro, e o Real Madrid tem muita dificuldade de defender, o Barcelona ganhar um domínio territorial por aqui, é claro que isso daqui é só uma foto, né? Isso aqui é mais dinâmico e tal, mas caso o Barcelona tenha 3 por dentro contra 2 do Real Madrid, pode ser um problema para o Real Madrid também. E solução para o Real Madrid é sair jogando bem. O Real Madrid faz uma coisa que é interessante muitas vezes, que é o Vini vir e atrair. Por exemplo, se a bola fosse... Deixa eu pegar aqui alguma coisa para essa bola. Se a bola fosse esse pininho preto aqui. Se a bola está saindo por aqui, o Vini atrai e o Bellingham passa. Isso pode gerar dúvida na defesa do Barcelona e pode fazer a mesma coisa por esse lado, por esse outro lado daqui. O Vini... O Rodrigo, puxando e o Valverde passando. Isso, inclusive, é bom para evitar as jogadas de impedimento do Barcelona, porque esse cara daqui, se o Rodrigo puxa e o Valverde entra, ele entra de segunda linha normalmente, não entra em posição de impedimento. E a mesma coisa pode ser com o Vinícius puxando e dando passe para o Bellingham. Inclusive, a gente viu outro dia, num jogo do Real Madrid, um passe do Vini muito bom de 3 dedos para o Mbappé, né? Acho que é contra o Raio Vallecano, se eu não estou enganado, sai um gol do Mbappé, com o Vinícius puxando o lateral com ele, aí o Mbappé teve espaço aqui para correr, pode ser o Bellingham, que também tem uma bela arrancada, para correr nas costas da defesa do Barcelona. Com entradas de segunda linha, acho que o Real Madrid pode conseguir fugir bem da linha de impedimento do Barcelona, e isso pode ser um problema para o Barça. O normal é que seja o Real Madrid dando um pouquinho mais a bola para o Barcelona, não sei se vai tentar marcar lá na frente, quando fez isso na temporada fez mal, marcando um pouquinho mais atrás, recuperar a bola por aqui, tem uma boa combatividade no meio campo com Bellingham, Tchouaméni e Valverde, até com Ceballos também, boa saída de pressão, boa bola longa, enfim, um time bem mais equilibrado do Real Madrid. Vamos ver se dá certo contra o Barça. Vou voltar para cá, porque taticamente era isso mais ou menos que eu queria mostrar para vocês, para falar do episódio de arbitragem, né? Não sei se vocês viram o que aconteceu nessa sexta-feira. O Real Madrid, a Real Madrid TV, né? Fez mais um vídeo, como ela costuma fazer todas as semanas, falando da arbitragem do jogo, sempre questionando a índole do árbitro, questionando a qualidade do árbitro, pressionando o árbitro e intimidando o árbitro. Acho que os termos são esses. É pressionar, intimidar e questionar a escolha da arbitragem, seja ela qual for. Né? Sempre a Real Madrid TV faz isso. E assim, não é que as pessoas param tudo que elas estão fazendo para ver a Real Madrid TV, mas é que todo mundo sabe que isso viraliza em redes sociais, que isso vai para tudo quanto é lugar, que as pessoas assistem muito mais nos seus dispositivos móveis. A Real Madrid TV é de fato um canal de televisão por aqui. Então, fazem de propósito para viralizar, para pressionar e para o árbitro entrar intimidado. A gente viu, na prévia da final da Copa do Rei, algo que é muito inusual, entrevista coletiva dos árbitros, né? O Burgos Bengoechea, que é o árbitro do jogo, foi para a entrevista coletiva e chegou a chorar, falando que ele precisa explicar para o filho dele, que ele tem boa índole, que ele não faz nada de errado, porque o filho no colégio é questionado, indagado pelos colegas por ali, enfim, uma situação familiar muito ruim. O que eu acho curioso é o primeiro árbitro a falar sobre isso. E o primeiro já mostra uma emoção muito grande, uma pressão muito grande, né? Quando um árbitro chora numa entrevista, na véspera de um jogo, é realmente de pensar se ele deveria apitar o jogo ou não, se ele está apto para apitar ou não. Acho que deve apitar, simplesmente para não dar certo a pressão do Real Madrid, de querer trocar, e se trocasse por outro também, seria um outro de um nível parecido. O Real Madrid está reclamando do nível do árbitro. Os árbitros espanhóis têm um nível muito parecido, mas o choro do Burgos Bengoechea mostra o nível de pressão que os árbitros espanhóis estão, e eu acho que os clubes têm que ajudar. Né? Acho que desde o caso Negreira, que está todo mundo na mira, os árbitros tentam mostrar que eles são honestos, os árbitros têm direito a errar, todo mundo erra nesse jogo, os jogadores erram, os técnicos erram, os jornalistas erram, os árbitros eventualmente também erram, e o que eles querem mostrar é que eles não erram por querer, eles erram porque eles são humanos e o erro faz parte do esporte, mas desde o caso Negreira está cada vez mais uma lupa em cima dos árbitros, e o que o Real Madrid faz é jogar gasolina no fogo a cada semana. A gente vê um árbitro extremamente sensível com isso, pressionado,
que vai apitar essa final de Copa do Rei. Me parece bastante lamentável o que faz o Real Madrid a cada semana. Demorou para algum árbitro se posicionar. Eu acho que o Comitê de Arbitragem da Espanha já tinha que ter se posicionado antes. Eu acho que o Real Madrid deveria, de alguma forma, ser punido. Aquele negócio, né? Tem liberdade de expressão? Tem, mas também tem responsabilidade de expressão. O Real Madrid tem direito de expressar o seu descontento com o árbitro, mas o que ele está fazendo a cada semana é pressionar os árbitros. E, gente, a gente está falando do Real Madrid, né? A manteiga sempre cai para baixo, assim. Os grandes, normalmente, seja na Espanha, em qualquer outro lugar, são muito mais beneficiados na dúvida do que outros, né? Porque os árbitros acabam errando a favor dos grandes. Na dúvida, ele sabe a pressão, a repercussão que pode ter uma coisa ou outra. O Real Madrid tem lances que ele pode reclamar nessa temporada, assim como o Barcelona tem. O Celta de Vigo, o Raio Vallecano, o Las Palmas, o Atlético de Madrid, todo mundo tem. Não vejo nenhum tipo de complô contra o Real Madrid. A postura do Real Madrid de não treinar, de não dar entrevista, de como foi filtrado para a imprensa, vazado para a imprensa, que pensou até em não jogar, é mais lamentável ainda, porque mostra que o clube, além de tudo, não aceita diálogo ou que não aceita que alguém se posicione, como se posicionou o Burgos Bengoechea na véspera da partida. Enfim, é um papelão, tá? É um papelão institucional, que se promova isso a cada semana, que se promova esse assédio aos árbitros, é um assédio moral que está promovendo, colocam os árbitros de bandeja para as redes sociais massacrarem os caras, intimidarem os caras, não ajuda. Acho que os times têm que ser adversários dentro de campo e fora de campo, eles têm que ajudar que o ambiente seja saudável. Esse tipo de conteúdo que faz a Real Madrid TV não é saudável, prejudica o jogo, prejudica, eu acho que primeiro que a reputação, né? Assim, a credibilidade do jogo fica em xeque, porque olha só esse árbitro e o número de vitórias é menor nesse time do que com esse, e ele já apitou uma falta aqui, um pênalti ali, então assim, coloca em xeque a credibilidade. Eu acho que não corresponde à grandeza do Real Madrid. Fiz um vídeo semana passada, sei lá, falando que o Real Madrid é o maior clube do mundo pelas conquistas e tal. O maior clube do mundo não tem que se prestar a fazer vídeos e dossiês sobre árbitros a cada semana. E eu acho que a gente tem que torcer para os árbitros irem bem. E esse tipo de conteúdo que é feito a cada semana não ajuda os árbitros a irem bem. Se eles vão pior por isso, não sei. Mas bem eles não vão. Ou melhor eles não vão. E quando a gente vê o nível de pressão que o árbitro do jogo de hoje está submetido, a emoção dele na entrevista e o nível de pressão que ele está submetido, é porque o que a Real Madrid TV faz dá certo. Dá certo. Intimida, pressiona, deixa o árbitro nervoso, deixa o árbitro tenso. Se vai dar certo para que ele, na dúvida, apite para o Real Madrid, não sei. Mas que dá certo de pressionar, intimidar e desestabilizar o árbitro, dá. Agora, não é fair play, não é jogo limpo. O que faz o Real Madrid, eu acho que deveria ter aqui na Espanha um posicionamento mais forte dos árbitros, do comitê de árbitros e até dos clubes, para proibir esse tipo de conteúdo de forma tão reiterada. Outra coisa é que você não goste de uma decisão de arbitragem que depois do jogo, numa entrevista coletiva que falhe eventualmente, isso acontece em todo lugar do mundo. Promover o linchamento virtual que os árbitros aqui sofrem, a pressão que eles sofrem, não é de bom tom e não corresponde à grandeza do Real Madrid. Vamos ver, gente, o que vai sair. Como eu já disse para vocês em alguns outros vídeos, futebolisticamente o Barcelona é favorito, porque ele está jogando mais do que o Real Madrid. Agora, o Real Madrid tem grandes jogadores e é capaz, mesmo sem estar fazendo coletivamente uma grande temporada, de fazer grandes jogos. Pode fazer. Ainda não fez, né? Assim, faltam grandes jogos para o Real Madrid essa temporada. Talvez contra o Manchester City tenham sido os melhores jogos, mas era um Manchester City também bem de braços baixos. Mas que tem capacidade um time com Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinícius, Rudiger, Asensio, Courtois, que esse time tem capacidade de fazer grandes jogos e ainda com o Mbappé no banco? Tem. Pode ser hoje contra o Barcelona. Veremos se será ou não. Futebolisticamente o Barcelona é melhor, coletivamente é melhor, individualmente eu acho que são talvez equivalentes, não peguei para fazer o famoso mano a mano, né? Aquele 1 contra 1 para ver quem seria melhor e tal, não é uma coisa que eu tenho muitas vezes curiosidade de fazer. Agora, estatisticamente é muito pouco provável que você ganhe 3 vezes do rival, eu também já falei isso várias vezes. O Barcelona já ganhou 2, muito bem, superando muito o Real Madrid futebolisticamente, e vamos ver se consegue ganhar a terceira, porque o normal é que um time não consiga 3 vitórias toda hora em cima do outro. O que eu acho que vai acontecer? Pô, não sei. Em cima do muro, hein? Não sei. O certo é achar que o Barcelona é favorito, tá? Porque a coerência futebolística da temporada mostra que o Barcelona é favorito contra o Real Madrid. Mas clássico, um jogo só, o Real Madrid em uma decisão, acostumado a decidir como é o Real Madrid, eu acho que tudo isso encurta a distância futebolística e coletiva do Barcelona, a ponto de quase igualar. Vamos ver se dentro de campo essa distância vai ser mostrada pelo Barça
ou não, ou se o Real Madrid vai conseguir igualar e individualmente fazer um grande jogo de alguns jogadores para vencer. É isso, gente. Bom sábado para vocês. Bom futebol. Eu volto depois do jogo, algumas horas depois do jogo, porque tem programa, tem melhor futebol do mundo. Eu volto algumas horas depois do jogo com mais análise e análise pós. Barcelona e Real Madrid, a final da Copa do Rei. Tchau, tchau, gente.